Bem-vindos ao Azug Talk, diretamente da 26ª conferência. A gente está aqui na conferência. Bom, eu sou o Celso Bueno, sou diretor de Relações Internacionais da Azug e também CIO da Léo Madeiras. Na Azug, a gente tem o objetivo de conectar profissionais de SAP, soluções, e a gente vai novamente conhecer mais uma importante empresa da comunidade. Então, eu estou aqui com a Thaís Borges, da Systax, para a gente conversar um pouco sobre a aquisição da Systax pela Vertex, mas falar um pouco do momento de SAP como um todo. Então, importante, a gente está aqui direto da 26ª conferência, está super lotado lá fora, Thaís, e a gente vai conversar um pouquinho. Então, eu queria que você se apresentasse, primeiramente, falasse um pouco a tua experiência no mercado como um todo e também falar um pouco da Systax, da Vertex, enfim, dessa importante aquisição. Muito bom. Primeiramente, quero agradecer a Azug, parceira Systax. Todos os anos a gente está aqui. É sempre muito bom. E pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando sobre o momento que a gente vem vivenciando, falar sobre a minha experiência. Como você bem disse, meu nome é Thaís Borges. Sou diretora comercial e marketing na Systax, Inclusive, eu era sócia até o ano passado, então participei de todo o processo, desde o início da Systax, ainda como uma spin-off ali dentro da Fiscosoft, depois foi se tornando uma empresa mais robusta. Eu vou falar um pouco mais da história. Bom, estou há 25 anos na área tributária, então aí tem uma trajetória um pouco longa aí, conheço um pouco esse processo evolutivo em questão tributária, não só em relação à obrigação principal quanto acessória, essas mudanças que a gente veio tendo nessas últimas décadas aí com nota fiscal eletrônica, E agora, com o advento da reforma tributária, o que a gente vem passando? Então, prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite, É sempre muito bom a gente estar, porque a gente está aqui, compartilha e aprende muito também, isso é sempre muito bom. E também a parceria com a Azug, que sempre foi muito importante para nós, esse universo e empresas aí SAP. Bom, falando do momento em que estamos vivenciando, esse processo em relação a Systax e Vertex, ele começou há 4 anos. Mas a parceria ela começou ali em 2016, quando a Vertex ela veio propor algumas empresas. Ela já está no Brasil há mais de 10 anos, então não é uma empresa que chegou aqui agora, ela já tem algum tempo. Só que são normalmente empresas globais que tinham atuação aqui. E aí, com algumas empresas com segmentos mais complexos, inclusive no segmento varejista, que tem bastante exceção, eles nos procuraram a Systax para poder fazer parceria, para fazer utilização desse nosso conteúdo tributário. A Systax, hoje, ela tem uma base com mais de 27 milhões de regras tributárias estruturadas, e a gente tem, inclusive, o propósito de fornecer as exceções que se aplicam a cada especificidade, para poder facilitar esse processo, inclusive de acompanhamento, porque a gente acaba sendo um centro de serviços compartilhados. A gente tem um time que acompanha as mudanças que impactam aos nossos, a nossa base como um todo, e isso vai afetar todos os nossos clientes, e não só em relação a produto NCM, mas também a característica específica de cada item, perfil tributário, emitente, destinatário. Então, a Systax é uma empresa de inteligência fiscal, onde a gente usa essa base para fazer a atualização dessas alíquotas e regras tributárias. Até então, a gente fomentava isso no RP. Com a vinda da Vertex, que é uma empresa já global, muito estruturada no fornecimento de motor de cálculo, inclusive em operações globais, e inclusive em segmentos mais específicos, como o varejo, precisou de informação e conteúdo tributário. Então, ou eles iam procurar uma empresa local que já tivesse o conteúdo, ou eles iam ter que montar um time para acompanhar esse conteúdo aqui no Brasil, e principalmente os conteúdos que tratam situação de exceção. E foi quando começou a parceria, ali em 2016, 2017, e ela foi se intensificando. Em 2020 começou a proposta, então começou o processo de aquisição da Systax pela Vertex. Como eu estou desde o início, eu participei desse processo e a gente percebeu que existiam várias sinergias entre as duas empresas, questão de cultura, isso muita gente vem percebendo. E é muito interessante também esse respeito que a Vertex tem pelo conhecimento que o time Systax, não só a empresa, mas como o time, tem do mercado local. Porque você pode ver que muitas empresas, quando você fala, empresas globais, a hora que você fala, não, vamos fazer um rollout, aí migrar, por exemplo, uma versão do SAP.
Brasil sempre é o último, porque quando você fala na questão tributária, existe uma complexidade muito grande. Então, já estou trazendo aí, né, o que a gente vem trazer com essa união, né? A Vertex é uma empresa global, tem um motor de cálculo escalonável, né? A gente pode explorar um pouco mais adiante sobre outras soluções, mas, basicamente, é uma tecnologia global, né, com toda a infraestrutura, segurança, o que tem de mais novo no que tange a questão tecnológica, né, mundo afora, eles estão sempre se inovando, mas com uma empresa com conhecimento tributário muito grande local. Né? Então, isso a gente sempre foi muito específico, a nossa proposta sempre foi acompanhar o menor nível de especificidade e, principalmente, entender produto, cenário, operação de cada cliente, para que a gente não fosse simplesmente genérico, mas que a gente conseguisse entregar uma informação que, de fato, fosse importante para o nosso cliente, para que ele pudesse se preocupar muito mais em ser estratégico para o negócio. Porque, basicamente, a gente tem hoje, como cliente, a área fiscal, né? E a área de tecnologia que lida com as questões fiscais, para que esses profissionais lidem com questões mais estratégicas para o negócio, que cada vez mais, né, principalmente agora com a questão de reforma, a gente percebe o quanto é importante o profissional da área fiscal, o profissional TI fiscal, trabalhar de forma mais estratégica para o negócio. A aquisição oficial foi quando? O processo ele começou em 2020 e a aquisição final foi agora na virada de 2023 para 2024. Então foi a gente está num momento, acho que todo mundo sabe, a comunidade sabe, na conferência a gente está discutindo, tem vários painéis sobre isso, a aposentadoria, né, a descontinuação do GRC da SAP antes de 27, né, em 25, trazendo, acho que um complicômetro grande para quem é do mercado brasileiro. Queria que você explorasse um pouco como é que foi essa junção de uma empresa muito global, né, que é a Vertex, com uma empresa muito local, que é a Systax, de uma área fiscal que merece. Acho que queria entender um pouco como é que isso vai impactar. E, principalmente, o Azug-Tal, que a Azug ela quer sempre divulgar na comunidade como é que a gente faz diferença, né? Eu tô bem feliz de ouvir que uma empresa global quer comprar uma empresa, quis adquirir uma empresa local que entenda muito do Brasil, e fiscal não tem como não ser a maior dificuldade tributária na SAP, no mercado de SAP, é Brasil, né? A gente ouviu isso agora na conferência. Então, eu queria entender como é que vai ser combinado, né? Tudo que foi desenvolvido globalmente com o lado que vocês conhecem bastante do Brasil, como é que vai virar esse feijão com arroz aí? Essa combinação boa? Ótima pergunta. É que esse processo de junção ele começou lá atrás com uma parceria. Então, quando a Vertex chegou com operações, né, um cliente global dela para atender no Brasil, que precisava desse conteúdo, ela começou a estudar o processo de integração com o conteúdo Systax. Então, ele foi um processo que ele começou lá atrás. Então, houve todo um estudo técnico, um entendimento, e já existem várias empresas de diversos segmentos, né? Tem varejo, tem segmento automotivo, tem segmento agro, tecnologia. Então, tem várias empresas já globais que já utilizam o Vertex com conteúdo Systax. Então, isso começou como uma parceria. Isso foi um laboratório de integração e também essa questão de cultura. E já é uma cultura muito, muito bacana. E eu que tive a oportunidade, esses últimos anos, de ter muito contato com o time Vertex, de respeitar muito o que a gente conhece de mercado Brasil. Então, eles falam assim, esse bicho, esse é um bicho estranho. Vamos deixar quem sabe lidar com esse bichinho, cuidar dele. Vamos cuidar, deixar quem legal entender que é um namoro que virou um casamento. Virou um casamento, exatamente. Bem legal. E como a gente tem na comunidade também bastante multinacional, queria que você trouxesse, não só para quem é multinacional, que vem os famosos rollouts, né? Que, inclusive, agora, numa sessão da conferência, eu convido a todos também, depois de pegar no nossa comunidade a
a sessão do GRC que nós tivemos agora, acabamos de filmar na conferência e vai estar na nossa plataforma, uma das perguntas foi essa, né? Como é que fazer um projeto global, fazer um rollout no Brasil na parte fiscal? E aí eu queria fazer um gancho com você, Thaís. Quais são os benefícios de ter uma multinacional que entende muito de Brasil? Nossa, é muito bom, é incrível esse processo, porque já existe uma preocupação. E olha que interessante, que é um dos principais ganhos que nós estamos tendo exatamente no momento que a gente está vivendo. A gente tem um motor global em que ele já é preparado e ao longo desse tempo, eles já foram se preparando para criar, por exemplo, um novo tributo. Isso trouxe para a gente um benefício incrível para o momento em que estamos vivendo. Por quê? Porque a gente, claro, já tem muita regulamentação sobre reforma tributária, estamos esperando aí sair regulamentações finais, mas ainda assim a gente tem muita noção do que vai acontecer. CBS, IBS. Tem muita mudança, né? Tem muita mudança, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim, ó. Eu tenho um processo de mudança que vai começar em 2026 e eu tenho que pensar no que está acontecendo hoje, que vai acontecer ainda 10 anos para frente. Eu tenho que me preparar para começar em 2026, que já está aí, a me preparar para o que a reforma me traz. Só que eu tenho prazo prescricional, eu tenho 10 anos para ser fiscalizado e eu tenho todo um processo de mudança para acontecer. E a Vertex, querendo entender esse negócio, independente de questão de reforma, ele já é um sistema flexível. Olha que legal. Palavra difícil para ouvir em fiscal, o OSIRIS, né, que é o motor de cálculo global da Vertex, ele tem a flexibilidade, inclusive para o usuário, de criar um tributo. E ele já está pronto. É claro que tem a questão de lógica de cálculo, mas ele já hoje está pronto. Né? Ele já está desenvolvido e já está adaptado para a criação de um novo tributo. Até então, ele utilizava as regras, sempre utilizou e utilizará as regras SIS/TAX no menor nível de especificidade, mas você consegue criar novos tributos, novas situações, novas lógicas de cálculo, inclusive o próprio usuário, claro, tem níveis de acesso, para que você consiga utilizar as duas formas, né, os dois modelos tributários em paralelo. Então, ele já está pronto. E o que é bacana? Tudo que a gente criar, porque, claro, que para o sistema a gente precisa tem um assessment, né? Tem um processo consultivo de entendimento do negócio do cliente, quais são as operações, regimes especiais. A gente sempre vai ter, é muito comum no Brasil você ter especificidades, e independente de reforma, a gente tem que pensar no que está sendo feito hoje. Você não tem que olhar crédito tributário, você não pode comprometer. A gente sabe que na questão tributária você pode comprometer a margem do seu negócio. Então, você tem que pensar, não posso abrir mão dos meus regimes especiais, porque eu tenho uma mudança lá para frente. Eu preciso pensar que o negócio precisa rentabilizar no momento atual. Então, o sistema precisa ser configurado para atender o hoje, ele precisa ser configurado também para atender o futuro. Então, existe um assessment que é feito para entender quais são os cenários, perfis tributários, operação, porque você compra um produto quando você, por exemplo, na Léo, você compra para uso e consumo, você tem uma tributação. O mesmo produto você também revende. Você tem uma carga tributária diferente dependendo da destinação da tua compra. Inclusive o crédito. E tudo isso é observado e a gente mapeia e configura o sistema para que ele utilize as regras aderentes para o teu negócio. Né? Então, o que é que tem de interessante nisso é que você traz um sistema com uma flexibilidade de criar novos tributos. Ele já está pronto, utilizando uma base com nível tributário de especificidade, que é o que a SIS/TAX traz. Então, é a combinação perfeita. Vamos falar um pouco de futuro. Acho que você foi bastante feliz nessa última colocação de nascer certo, né? Porque se você desenvolve alguma coisa inflexível, para você manter, e eu acho que a gente vai ter ainda muita surpresa tributária no Brasil. Por mais que a reforma foi aprovada, o próprio governo está em dúvida sobre vários aspectos, né? A própria SAP fala, eu não posso dizer como é que vai ser o web service de um determinado negócio que ainda não foi discutido pelo governo. Foi aprovado, mas o lado de como vai implementar, o que ficou SIS/TAX Vertex ou Vertex SIS/TAX? Como é que Vertex e SIS/TAX, né? Então, no Brasil. O que a Vertex SIS/TAX está fazendo para o futuro? O que está vindo de coisa boa para
para esse departamento tão sofrido, né? Eu digo que o fiscal é um departamento sofrível, né? Porque pagar imposto não é brincadeira. E ter que apurar isso de uma maneira... O que vocês estão criando lá para facilitar o nosso trabalho? Tem ainda mais. A gente não está falando só de momento atual, futuro e reforma. A gente tem muitas empresas que ainda não migraram para o S/4HANA. Excelente ponto. Né? Então, tem também os processos de migração. E eu acho até que tem gente que está no ICC que vai tirar o GRC... não indo para o S4, né? Ainda. Que me traz uma incerteza grande também. Uma coisa que eu venho percebendo, não sei se vocês têm percebido também, as empresas que iam migrar agora suspenderam. Não vou migrar, mas vou deixar para mais para frente. É o que está acontecendo, um movimento do pessoal segurar essas migrações. O que a gente tem é o seguinte: tudo que você fizer vai ser aproveitado. E isso é muito importante dessa flexibilidade. O que você fizer de parâmetro fiscal, o que você mapear, o que você fizer do ponto de vista de revisão de cadastro tributário, atualização, porque a gente tem opção desde a atualização das regras das exceções na própria J1B Tax, ou se você optar pelo S/4HANA Nuvem, por exemplo, a SAP já não disponibiliza mais motor de cálculo interno, já tem que ser um motor de cálculo homologado, como é o Series. Então, já vai ter. Então, assim, você já consegue mapear as regras, utilizar o motor no seu ECC, se você optar hoje, e depois é só você mudar a chave e tudo que você fez... Só mudar o cano, né? Eu digo, né? Não se perde. Não se perde. E você consegue, e é uma coisa que a gente... Não deixar para o final. Porque daqui a pouco a gente fala da escassez de profissionais, de empresas. A gente tem um número limitado de projetos que a gente consegue. E não dá para você ligar uma solução e sair fazendo um genericão. Sem dúvida. Né? Dentro de um lugar como o Brasil. O genericão não funciona aqui. Funciona, mas você vai perder dinheiro para caramba. Né? Porque a gente percebe, a gente vê as empresas errarem, mas erram muito mais pro fisco. Né? E nesse ponto aí do apagão, o Fontes, nosso presidente, fala do apagão de talentos e eu concordo em gênero, número e grau com ele. Eu acho que a gente já está vivendo um apagão. Sim. Um apagão não só do lado de TI, mas do lado também do negócio. Cada vez mais difícil negociar e... Não negociar, mas trabalhar com o negócio de forma profunda. Então, acho que a gente tem um apagão. Acho que, inclusive, isso é uma das missões da Azug, junto com a SAP, de criar cada vez mais um programa de formação de talento. Como é que vocês estão nessa questão dos parceiros estratégicos, as Big Four, que trabalham bastante com a parte fiscal e tributária, aquelas que vão implementar o S4, como é que está isso? Porque eu imagino que isso também há uma discussão grande, né? Para quem tem solução... Não vai ter gente. Como é que vocês estão montando esse quebra-cabeça? Ótimo ponto. A Vertex, a Systax já é parceira homologada, já era parceira homologada, a Vertex também parceiro homologado. Claro, a Vertex, por ser uma empresa global, tem muito mais fluidez dentro da SAP, ainda mais, então a gente fica muito mais forte. E com parceiros estratégicos, ainda melhor. Então, a gente já, há 2 anos, nós já estruturamos a nossa área de parcerias e alianças. E a gente vem trabalhando com esses parceiros, a gente está muito forte aí em frentes não só de captação, mas de entendimento do que a gente pode ter de sinergia. Hoje, a gente consegue, inclusive, facilitar e antecipar um projeto de implementação, de migração, trazer benefícios, inclusive geração de book fiscal, validação de book fiscal. Então, a gente tem alinhado muito isso com as implementadoras, consultorias e Big Fours. E uma frente bem interessante que a gente vem trabalhando aí é de capacitar esses parceiros para fazer o processo de implementação. Porque a gente sabe que a gente tem 2 ganhos importantes aí. O primeiro é que a gente tem parceiros, inclusive atuando e trabalhando conosco, engajados em inclusive, ofertar e trabalhar com a nossa solução. E são empresas, principalmente quando a gente fala Big Four, onde tem um nível de capacitação elevadíssimo. E para a gente, isso nos dá uma capacidade muito maior do que a gente trabalhar só com o time interno. Então, faz muito mais sentido para nós homologar parceiros que estejam aptos a fazer esse tipo de implementação. Eu ganho muito mais velocidade. Então, é algo que a gente vem trabalhando e buscando. Isso a Vertex já é uma realidade. Os Big Fours são implementadoras Vertex. E aqui com a Systax é um caminho extremamente natural.
e a gente vem trabalhando muito forte com a nossa área de alianças e parcerias para dar mais velocidade, gerar muito mais tração, para que a gente tenha muito mais possibilidade de atender um número maior de clientes, mas é aquela coisa. O quanto antes começar, nada do que é feito hoje, muitas empresas elas paralisaram, né, nesse momento. O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu acho que né, esse ponto acho que é importante, porque existe um medo, acho que um pânico até, em alguns momentos, dessa migração do RISE, e por isso que nós estamos aqui. Eu acho que a missão da Zug é isso. O tema dessa conferência é exatamente qual o caminho seguir, né? S4, RISE, agora tem o Grow, que eu acho que faz total sentido também para algumas empresas. Mas eu queria aqui, como diretor da Zug e como usuário há muitos anos, acho que não é motivo para pânico, sabe? Eu acho que precisa apenas de um pouquinho mais de profundidade, porque tem soluções como essa, solução global, né? Às vezes dá um medo, né, de pegar uma empresa brasileira que você não sabe o que vai acontecer. No caso, acho que no teu caso já não tem mais essa dúvida, né? Vocês casaram com alguém muito forte globalmente, sim. Né? Então, queria te agradecer muito, né, por esse bate-papo. É um momento que a gente faz aqui na conferência para disseminar boas soluções, disseminar bons parceiros de negócio. Eu digo que eu não gosto muito da palavra fornecedor. Eu acho que são parceiros, né, que metem a mão no nosso sistema, no sistema das empresas que estão na comunidade. Não pode ser chamado de fornecedor. Eu acho que é uma parceria mesmo. É uma troca, sim. Eu queria te agradecer, te deixar à vontade para as considerações finais, para a gente fechar esse bate-papo. Eu que agradeço novamente, agradecer a Zug pela parceria. O evento está incrível, né? Como sempre, todo ano a gente está juntos, vamos juntos, né? Sempre. Acho que isso é importante comentar, né? Agradecer. Contem com a Systax, com a Vertex, e como você falou, nós estamos mais fortes, né? Juntos a gente é muito mais robusto, muito mais segurança. O Series está aí flexível. E assim, não esperem, a gente consegue ajudar. E o que a gente faz hoje vai trazer resultados para o momento atual. E você vai estar muito mais preparado na hora da migração, na hora dos testes. Então, eu acho que já dá para a gente começar. A gente já está conversando aí com algumas empresas. E é o que você falou, essa questão da escassez ela vai acontecer. Por mais que a gente tenha os parceiros, ainda assim, a gente está falando aí de Brasil, principalmente quando a gente fala de legislação e muita regulamentação para sair, não tem estrutura na nossa legislação. Isso depende ainda de mão de obra, de consultoria, para que a gente consiga automatizar lá na frente. Então, aí você tem um processo consultivo inicial, um assessment necessário. Essa é a preocupação desse gargalo inicial. Quem já fizer esse assessment hoje, a gente já mapear, já deixar tudo pronto, vai facilitar lá na frente. E essa é a nossa proposta. A gente tem alguns clientes que já entenderam esse recado e a gente está aqui para isso. Muito obrigada. Thaís, obrigado. Queria te convidar a compartilhar esse talk com a comunidade, com seus colegas. E a Thaís e a Zug estão à disposição para que a gente possa cada vez mais gerar conteúdo e, principalmente, estabelecer parcerias entre as empresas. É muito isso que eu acredito e que você acabou de falar. A gente está junto mesmo nessa busca de melhores projetos, melhores implementações. E, na verdade, melhores empresas, né? Quando a gente está fazendo projetos de TI, de sistemas, a gente está melhorando as empresas brasileiras. Obrigado. É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.